amigo internauta que está conectado no acritica.com e acompanhando aí a reta final do Campeonato Brasileiro, que segue emocionante. O Vasco conseguiu assumir a liderança, né? O Corinthians jogou com o Atlético Mineiro, chegou a perder, mas aí aos 43 minutos com um gol imperial do Adriano, reassumiu de fato a liderança e conquistou aí quase 80% de chances de ser o campeão de 2011. Tá uma loucura essa competição, hein, Carlos? Muito boa a competição. Agora o Corinthians tem 2 jogos dificílimos e o Vasco da Gama tem 2 jogos mais difíceis ainda, né? O Corinthians tem um Figueirense fora de casa, mordido o Figueirense depois de tomar de 4 do Fluminense. Aliás, o Fluminense sempre se deu bem lá em Santa Catarina. E o Corinthians também tem o Palmeiras na última rodada. Apesar de que o Palmeiras não vem fazendo uma grande competição, mas Corinthians e Palmeiras até em futebol de botão é muito disputado. É uma rivalidade então, grande. É muita rivalidade entre as duas equipes. E o Botafogo tem clássico, aliás, o Vasco tem clássicos, principalmente esse contra o Flamengo. O Flamengo vai fazer de tudo para o Vasco não ser campeão brasileiro. Então, por aí você tira de quanto vai ser importante a rodada final desse Campeonato Brasileiro. Agora, não é só importante lá em cima, importante também lá embaixo. Eu até comentava na Rádio A Crítica o seguinte: se eu tivesse de ser sorteado e escolher, aliás, um jogo do Campeonato Brasileiro da última rodada, eu escolheria Cruzeiro e Atlético Mineiro. Porque você imagina a possibilidade de o Atlético Mineiro rebaixar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Isso é um fato inédito, é um fato histórico. A CBF demorou 5 anos para entender que os clássicos regionais deveriam ser jogados nas 2 últimas rodadas. Apesar de que o Corinthians não vai jogar 2 clássicos, mas o São Paulo joga 2, o Palmeiras joga 2, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, todos eles jogam 2 clássicos. Então isso aí foi muito importante para o campeonato e é importante também para a zona de rebaixamento. Você vê que o Figueirense vai pegar o Avaí já rebaixado, vai ter o gostinho, por exemplo, de quem sabe até fazer uma goleada no Avaí para acabar de carimbar. E o Inter pega o Atlético Mineiro, aliás, o Grêmio podendo tirar a vaga da Libertadores da equipe do Internacional. Então tudo isso aí mexe nestas 2 últimas rodadas do Brasileirão. Agora, falando do Vasco, ainda vale lembrar aí ao torcedor Cruz Malta que o Vasco ainda tem chance. É claro que ele vai pegar uma pedreira, porque o Fluminense parece que engrenou, acordou no campeonato. E o Fred jogando muita bola. O Fred jogando muito, fazendo muito gol. E é uma equipe perigosa, não deixa de ser uma equipe perigosa. E o Vasco vai enfrentar o Fluminense. Agora você imagine o torcedor que nesse fim de semana todos os jogos serão no mesmo horário. As 2 últimas rodadas, todos os jogos no mesmo horário, no mesmo dia e mesmo horário, né? Você imagina o torcedor que vai poder assistir Fluminense e Vasco da Gama, vai assistir São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Figueirense. Corinthians e Figueirense. Então, por aí você tem uma ideia de como será essas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas ainda, porque o Corinthians tem 2 pedreiras. O Corinthians teve uma tabela mais fácil? Não. Pegar o Figueirense, com a campanha que o Figueirense fez, apesar da derrota de 4-0 para o Fluminense, e pegar o Palmeiras, não é fácil. Não é fácil, até porque o Palmeiras, como você mesmo disse, vai fazer de tudo. Com certeza. Para que o Corinthians Aliás, o Palmeiras vai fazer de tudo até para dificultar a vida do São Paulo domingo, porque é um concorrente direto aí. Não tem essa história de dizer, é um time brasileiro que vai para a Libertadores, vai torcer. O torcedor que é torcedor realmente, sem ser o torcedor do Santos, por exemplo, não tem nenhum torcedor torcendo para o Santos ser campeão mundial. Está todo mundo torcendo contra. Quem é rival torce contra. Ninguém vai torcer para o rival numa final de campeonato mundial. Ninguém quer ver o time adversário sendo campeão. E enquanto tiver chances de tirar esse time da Libertadores, vai fazer de tudo para tirar. Exatamente, vai fazer de tudo. Que entra o Figueirense, que entra o Inter, mas para o Palmeiras é interessante que o Corinthians não fosse para a Libertadores, que o São Paulo não fosse, que o Santos não fosse, que vá o Figueirense, o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, mas não um time de São Paulo, onde a rivalidade é maior. E lá no Rio de Janeiro isso acontece também. Não venha falar que o torcedor do Fluminense torce para o Flamengo no Libertadores, que ninguém torce. Não torce mesmo. Agora, falando de Libertadores, a gente tem 2 vagas, né? Porque uma já é do Corinthians e a outra é do Fluminense. O Vasco já garantiu quando venceu lá a Copa do Brasil. A gente ainda restam 2 vagas. Quem de fato pode garantir essas 2 vagas? Tem confronto direto, né, entre Flamengo e Fluminense. Tem o confronto entre o Inter e o Flamengo. O Figueirense joga com o Corinthians e o São Paulo tem um confronto com o Palmeiras está fora.
Então, Inter, o São Paulo, o Flamengo, Figueirense, Botafogo, todas essas equipes têm condições de chegar. Agora, eu vejo, por exemplo, o Internacional já com mais tranquilo, porque ele joga em casa contra o Inter, né? E depois ele tem um jogo contra o Grêmio na última rodada também. Não dá para dizer que tem tanta facilidade, mas eu acho que está muito aberta ainda, mas está entre o Inter, o São Paulo e o Flamengo essa vaga. Eu acho que Botafogo e Figueirense, apesar de o Figueirense ter um jogo com o Corinthians e um jogo com o Avaí, se ele ganhar do Corinthians, ele pega a vaga, porque aí o Avaí na última rodada seria mamata. É um campeonato que foi equilibrado do início até melhor campeonato do mundo. Melhor campeonato do mundo. Briga lá em cima, briga lá embaixo. Você pega a tabela do campeonato espanhol, Real Madrid e Barcelona brigando desde o comecinho ali, pau a pau. Aí um se distancia já na reta final, tal. Lá embaixo, o meio é a mesma coisa. Lá embaixo, idem. Então, sempre o time que sobe de um ano, ele cai no outro, que é um time pequeno, não tem condições de ficar. Então, no italiano a mesma coisa, Milan, Inter, Juventus, de vez em quando aparece uma Roma aí, o Napoli apareceu também na década de 80, quando tinha o Careca, o Maradona, Sampdoria com o Toninho Cerezo, a Roma com o próprio Falcão, mas sempre são as mesmas equipes. E aqui no futebol brasileiro não, sempre tem uma novidade. A novidade desse ano é o Figueirense lá em cima brigando. E isso é muito bom, né? Porque o torcedor gosta de ver isso, gosta de sentir essa emoção. E a gente está aí a 2 rodadas para o fim dessa competição e a gente não tem como dizer quem vai ser o campeão, apesar do Corinthians ter mais chances, mas não tem nada definido ainda. E você só vai saber isso acompanhando, é claro, os jogos e todos os lances dessa competição, acessando acritica.com e também lendo o caderno craque do jornal A Crítica. Nós ficamos aqui torcendo, é claro, para que os melhores vençam, né? Com certeza. Que isso de fato vai acontecer e voltamos aí em uma próxima oportunidade.